Senhor. Meus amigos, vamos hoje fazer uma reflexão sobre sabedoria. Mas antes de falarmos sobre sabedoria, eu rogo ao Pai que me inspire para falar sobre um assunto em que eu sou muito deficiente, que é ter sabedoria. Inspira-me, Pai, para que eu tenha as palavras certas. Inspira-me, Pai, para que eu forme as frases de maneira clara e objetiva, para que todos possam entender e dela tirar proveito. Senhor de misericórdia, caminho há tantos anos nessa vida e continuo, apesar das vidas passadas, a ter uma deficiência tão grande no quesito ter sabedoria. Que todos nós consigamos, meu Deus, tirar o maior proveito da atual encarnação para podermos aproveitar tudo que podemos para crescer em sabedoria para a próxima oportunidade que Deus nos der. Meus amigos, muitos confundem cultura com sabedoria. Parece que é a mesma coisa, não é? Mas não é, não. A cultura adquire-se nas academias. Embora seja uma coisa fundamental numa civilização, ela é perigosa no ponto de vista de que geralmente as pessoas cultas tornam-se orgulhosas, vaidosas, arrogantes com a sua cultura. Mas sabedoria é o oposto. Você, para ser uma pessoa sábia, nós precisamos de sermos simples, sermos humildes. Vamos nos lembrar de uma passagem de Jesus. Jesus, quando aqui chegou, nesse planeta, depois de passar anos e anos e anos e anos e até séculos se preparando para reencarnar nesse plano tão primário, sendo ele uma luz tão pura. E aqui chegar e semear a doutrina do cristianismo. Ele procurou quem? Os sábios da época? Os doutores da lei? Não. Ele procurou os simples, pescadores que viviam na margem do lago, junto com as suas famílias, sem cultura nenhuma. Por quê? Porque eram simples. Não tinham a soberba do conhecimento, eram abertos à palavra que ele ia pregar. Já os cultos da época, como os cultos de hoje, têm mais a dizer do que a ouvir. Então, meus queridos, ser sábio não é ter conhecimento das coisas do mundo, é ter conhecimento das coisas da vida, das coisas da alma. Ser sábio é saber interagir com
com as coisas e situações que nos cercam, tirando conclusões e moldando-nos para continuar caminhando sem atritos, sem recalques, sem traumas, sabendo compreender, sabendo simplificar o que parece tão difícil de entender. O sábio é capaz de que um raciocínio simples e objetivo explicar uma questão aparentemente muito difícil. O sábio, ele consegue, como eu tenho aqui exemplo no meu sítio, aqui eu tenho uma pessoa que ela consegue explicar passagens do Evangelho usando coisas da natureza. De uma maneira muito simples e objetiva e que me causa até espécie. E é um homem simples, culturalmente, um homem simples, espiritualmente. O homem sábio, ele tem que aprender a tirar partido da sua potencialidade interior. Todos nós nascemos com um potencial dentro de nós. E algumas pessoas, alguns irmãos de planos mais altos, já nos avisaram várias vezes que precisamos nos autoconhecer. E para nos autoconhecer, nós precisamos de silêncio e tranquilidade para olhar para dentro de nós e questionarmos quem sou, por que sou assim, por que ajo assim, por que penso assim, o que eu preciso mudar em mim para que possa florescer de dentro de mim o meu potencial, o potencial que Deus me deu e deu a cada um de nós. Repare, por exemplo, que tem pessoas que têm um potencial para a música, outros para o canto, outros para a poesia, outros para a literatura, outros para filosofar, outros para a carpintaria, outros para a engenharia. E assim por diante, está tudo dentro de nós. E a sociedade geralmente nos pressiona para que nós sigamos normas e conceitos que não estão dentro de nós. Quantos pais forçam seus filhos a seguir uma determinada profissão que ele não tem a menor vocação, porque não está dentro dele. Dentro dele está uma outra coisa. Mas essa outra coisa, muitas vezes, é uma coisa simples. Dizem que são profissões sem futuro. Todas as profissões têm futuro. Todas as profissões são importantes. O que seria da sociedade se não houvesse o catador de lixo? Seria uma epidemia terrível. Na simplicidade do trabalho dele, ele é de uma importância fundamental. Assim como aqueles pesquisadores que descobrem remédios, vacinas, são de uma importância fundamental. O culto
faz de grandes descobrimentos, inventam coisas muito importantes, mas o sábio vai poder dizer como usar adequadamente aquela coisa. Um sábio, por exemplo, inventou a bomba atômica. Um culto, e o sábio discerniu. Um usou a bomba atômica para destruição. O sábio usou a técnica atômica para o benefício da humanidade. O culto se preocupa em fazer, em construir, em realizar. O sábio quer saber para que usar, como usar, para que aquilo seja útil, seja prático, traga benefícios e não só riqueza para quem inventou. O sábio é aquele que no silêncio do seu dia a dia, no silêncio da sua meditação, olha para dentro de si e começa a deixar fluir, deixa brotar as sementes que nele estão plantadas, para que ele saiba o que vai fazer da vida para fazer de melhor, de bom, de útil. O sábio não se preocupa em fazer coisas que vão trazer fama, que vão trazer riqueza, que vão fazer com que ele seja admirado. O sábio se preocupa em fazer coisas que beneficiem não só a ele, mas aqueles que o cercam, a sociedade em que vive. Meus amigos, ser sábio é ser simples, humilde, assim como Jesus pede que sejamos. É muito mais fácil um sábio entrar no reino do céu do que um acadêmico cheio de cultura. É tão comum ver-se pessoas que têm um certo conhecimento, uma certa cultura, desprezar as pessoas simples. Mas essa pessoa muito culta entra em pânico, tem distúrbios nervosos, fica neurótico, conforme as coisas começam a sair de seu controle, conforme ele se vê longe de alcançar os objetivos que se propunha. O sábio não. O sábio caminha tranquilo. Projeta a sua meta dentro do Evangelho de Jesus e caminha. Jesus perguntou certa vez qual o pai que o filho pedindo um peixe daria uma serpente. E eu pergunto, o Pai Celestial vai nos dar o que não seja bom para nós? Não. Só dará o que é importante, o que é bom, o que é justo para nós. Então, se nós descobrirmos que dentro de nós o caminho será aquele, caminhemos. Porque é muito mais fácil você chegar ao final do caminho feliz e realizado, seguindo o caminho que está escrito dentro de você, dentro da sua tendência, sua vocação, sua bagagem, do que você procurar fazer uma outra coisa em busca de riqueza, de fama.
de reconhecimento. Jesus, o exemplo maior de simplicidade, de humildade, nunca procurou ser famoso. E, no entanto, ninguém o esquece após 2021 anos. Mas era um homem cheio de sabedoria. E quantos sábios da época dele nós temos conhecimento. Ele entregou a bagagem espiritual dele para pescadores simples e humildes. Até que um homem da lei na época, um homem de cultura na época, que era Paulo de Tarso, depois de ser um homem que perseguiu os cristãos de maneira tão bárbara, acabou se convertendo. E Jesus, através dele, através da cultura, da sabedoria dele, o usou para disseminar de maneira muito eficaz o cristianismo. Mas depois que ele tornou-se um homem simples e humilde, quem conhece a história dele sabe que ele deixou todas as vantagens que tinha como homem culto, como homem da lei, perante a igreja judia, para se tornar um andarilho paupérrimo, disseminando o cristianismo. Uma coisa curiosa que disse um sábio, um filósofo grego que disse, eu não me lembro o nome, ele disse que o barulho que o homem produz é inversamente proporcional à sua sabedoria. E é verdade. Quando as pessoas, você observa, que vivem em meio a barulho, falam alto, ouvem música alta, tudo é barulho em volta, frequentam ambientes barulhentos, gostam de falatórios, discussões, que não levam a coisa nenhuma, a não ser desavenças, mágoas, revoltas pelo ego ferido quando perdem a disputa. O sábio não. O sábio, como eu disse, tira partido das coisas que o cercam. Para, em silêncio, vai refletir. Por quê? Para quê? Como aquilo pode ser útil? De onde vem aquilo? Vem do bem? Porque tudo que começa mal é muito difícil de terminar bem. Se aquilo vem de algo bom, provavelmente vai terminar bem. Ele analisa, ele pondera, ele vê onde ele precisa mudar-se, adaptar-se. E assim ele vai aos poucos desenvolvendo o seu saber. E desenvolvendo o seu saber com a continuidade das reencarnações, desenvolvendo o seu saber, ele vai acabar chegando ao ponto de tornar-se um homem sábio e culto, como está previsto. Como um irmão de nível mais alto disse, instruam-se.
Precisamos nos instruir, sim, mas não nos deixarmos envaidecer por sermos instruídos. Não nos deixarmos ser gananciosos por sermos instruídos, por acharmos que valemos mais do que o simples e ignorante, porque não é a verdade. Como foi dito, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E também foi dito que os simples e humildes herdarão a terra. Os simples e humildes são filhos de Deus. Mas para ser simples e humilde, temos que nos superar na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa ganância. Porque aos olhos do Pai, não é a nossa conta bancária, não é o nosso conhecimento vaidoso que vai fazer abrir a porta estreita do céu. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos sábios naquilo que pensamos, naquilo que fazemos. Sejamos sábios em tudo, a todo instante, que assim possa ser. Graças a Deus.